Graça e paz, bem-vindo ao treinamento dos líderes dos cafés. O que é o café? Café é um modelo de grupos pequenos, de grupos familiares do Ministério El Samar. Café significa conexão, acompanhamento, fortalecimento e evangelização. Café, conexão, acompanhamento, fortalecimento e evangelização. E nesse treinamento, nós temos dois objetivos. O primeiro objetivo é fazer com que você desenvolva com excelência um trabalho para o Senhor Jesus. O objetivo ao criar esse manual foi justamente para que você possa produzir cada vez melhor no reino de Deus. O segundo objetivo desse projeto é que nós tenhamos unidade, certo? Por quê? Porque um trabalho frutífero é um trabalho que ele é baseado na unidade. Então nós vamos manter não apenas a unidade espiritual, não apenas a unidade de propósito, mas também a unidade de processos. Então teremos um esqueleto central, uma ideia central que vai reger, que vai comandar todos os nossos cafés. Sejam os cafés de adultos, sejam os cafezinhos, que são os cafés de crianças, sejam os clãs, que são os cafés de jovens, certo? Que são chamados de clã. Então, todos os nossos grupos pequenos vão passar a se conduzir por esse treinamento. Para começar esse treinamento, e aí eu quero inclusive já te dizer que você pode enviar perguntas tanto no nosso WhatsApp privado que vai estar aí, quanto você pode colocar aí no chat. Coloca a tua pergunta aí no chat e aí nós vamos estar respondendo ela também aí no chat, tá bom? Eu quero começar esse treinamento falando um pouquinho sobre o que fundamenta você estar com toda a sua igreja dividida em grupos pequenos ou separado. Essa palavra dividida é uma palavra que nós particularmente não gostamos muito no meio cristão, mas separados em grupos pequenos. E eu quero tomar como base o livro de Êxodo, capítulo 18, do versículo 13 ao versículo 21. Eu quero ler com você esse texto. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que tu fazes ao povo? Para que te assentes só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como esse povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que deves andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Amém? Então o que acontece? O fundamento bíblico para essa separação em grupos pequenos é justamente o conselho de Jetro. Pensa comigo. Moisés sai de
do Egito com o povo de Israel. E pelos registros históricos, saíram mais de 2 milhões de pessoas. E aquelas pessoas vão para o deserto com um líder só, com Moisés. Gente, às vezes a gente tem dificuldade de liderar a nossa casa. Com 3, com 4, com 5 já acontecem os conflitos, principalmente casa que tem muitos irmãos. E imagine, 2 milhões de pessoas. E aí, Jetro, que não era apenas um sogro de Moisés, que era sacerdote em Midian, a palavra fala isso, e que era também um grande conselheiro de Moisés, um grande mentor de Moisés, vem visitar Moisés e vê aquele negócio. E ele olha, e é interessante que o texto, ele fala muito de estatutos, de leis, do caminho do Senhor, mas existiam demandas que eram demandas pequenas. Por exemplo, Moisés, onde é que nós vamos jogar o lixo? Outra demanda pequena Moisés, onde é que nós vamos... como é que vai ser a questão do cocô, do xixi, certo? Coisas simples. Como é que vai ser a divisão das tendas? Então, demandas pequenas. Olha, a vizinha está jogando lixo do meu lado. Esse tipo de questão. E Moisés tinha que resolver tudo isso. Jetro chega para Moisés e fala, Moisés, espera aí, desse jeito, o povo vai desfalecer, quer dizer, o povo vai morrer assim, e você vai morrer antes do povo. E uma das coisas que nós precisamos entender é que Jesus nos chamou não apenas para ser discípulos dele, mas nos chamou para fazer discípulos. Então nós temos também essa responsabilidade com o discipulado. Então, Jetro viu as dificuldades que Moisés tinha para atender às necessidades do povo de Israel. E aí orientou o quê? Que ele separasse em pequenos grupos. Maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. E com isso aliviou a carga de Moisés. E tirou também a ociosidade. E deu trabalho também. Um dos problemas maiores que nós encontramos nas igrejas, gente, é essa busca pelos cargos, essa busca pelas funções. E se nós entendêssemos que Deus nos chamou para ir e fazer discípulos, nós teríamos uma quantidade muito grande de grupos pequenos. Nós teríamos o Brasil inundado de café. Café porque café é o nosso grupo pequeno, certo? Nós teríamos vários grupos pequenos, seja com o nome que você quiser dar, grupo familiar de crescimento, grupo de crescimento, grupo de integração, culto nos lares, o nome que você quisesse dar, célula, certo? Mas nós teríamos uma quantidade muito grande de pessoas servindo a obra de Deus. No Novo Testamento, nós encontramos também isso. E o primeiro exemplo, eu falo muito para vocês, que o meu maior modelo de discipulado é Cristo. Cristo, para mim, ele é o modelo perfeito de discipulado e ele deve ser para todos nós o modelo perfeito de discipulado. E nós vemos que Jesus, ele pregava às multidões, mas sempre se preocupou em ouvir, entender e transformar pessoas individualmente num discipulado pessoal. Não apenas com os 12. Não apenas com os 12 que ele separou. Mas ele envia 70. Ele discipula 12. E ele tem processos que você encontra principalmente no Evangelho de João, onde ele tem conversas de discipulado pessoal com a mulher samaritana. Conversas de discipulado pessoal com Nicodemos. E esses 12, inclusive, que ele escolhe e ensina-os de forma especial para que eles replicassem isso. E aí nós encontramos, por exemplo, no livro de Atos, que a igreja primitiva, ela adotou esse costume e podemos pensar a igreja primitiva como a igreja perfeita. Não perfeita em termos de defeito, mas o modelo de igreja mais eficaz. Não vamos usar o perfeito, né? Vamos usar o eficaz.
o modelo de igreja mais eficaz que o mundo conheceu foi justamente o modelo de Atos, que é um modelo de uma igreja que se dividia as reuniões no templo e nas casas. Nós vemos em Atos no capítulo 2, versículo 46, nós vamos ver, inclusive, logo no comecinho da igreja. A igreja está iniciando ali. E aí em Atos 2,46, nós vemos o quê? Olha só. E perseverando unânimes, quer dizer, juntos, todos os dias no templo e partindo pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E vemos várias vezes, inclusive, o apóstolo Paulo, nas suas recomendações, nas suas saudações, saudando igrejas que estavam em casa. Saudamos a Priscila e Áquila e a igreja que está em sua casa. Nós vemos o apóstolo Paulo abrindo igrejas, né, tendo grupos pequenos na casa de Lídia. Nós vemos o apóstolo Paulo separando discípulos para ensiná-los especificamente na escola de Tirano. Então, não é um modelo inovador. Você ter um café que é, voltamos a dizer, conexão, acompanhamento, fortalecimento e evangelização, você ter um café funcionando, você ser um líder de café, não é uma inovação, não é algo novo, mas é algo que parte do princípio bíblico, que Jesus, inclusive, deixou em Mateus, capítulo 28, do versículo 19 ao versículo 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E isso é muito difícil conseguirmos fazer esses discípulos, conseguir ensinar esses discípulos, falando a eles só no domingo. Que inclusive a palavra, muitas vezes ela nem é uma palavra de edificação cristã. Às vezes ela é uma palavra de evangelização. Às vezes ela é uma palavra direcionada ao pecador, direcionada àquela pessoa, ao sem igreja que vem à igreja. E não uma palavra mais forte de discipulado, de alinhamento, de ajuste e até de exortação. Então, precisamos entender, como igreja do Senhor, precisamos entender que este é um princípio. Estar reunido nos lares é um princípio bíblico, é um princípio cristão, é um princípio que fundamenta a igreja de Jesus. Deus abençoe.